Fala galera ligada no Tática Didática, eu me chamo Gabriel Xavier e hoje nós vamos analisar a partida entre Grêmio e Sport que acabou terminando em 2-1 para o Sport, jogo na Arena do Grêmio. Bem, antes de nós começarmos, eu gostaria de convidar você, mais uma vez, a se inscrever no nosso canal aqui do Tática Didática. Estamos na campanha rumo aos 4.000 inscritos aqui no Tática Didática. E também gostaria de convidar você a ser um tatiquista, um dos nossos membros aqui do canal. Você terá aí 10% de desconto no aniversário do futebol, você terá 10% de desconto na Playoff Store, na loja de camisas, além de um sorteio mensal de uma camisa dessa loja, e também terá R$ 10 de entrada na Bet10, uma parceira esportiva aqui do Tática Didática de apostas esportivas. E também terá acesso a um grupo do WhatsApp aqui com todos os analistas do Tática Didática e também os tatiquistas, para trocar aquela ideia interessante sobre futebol. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa análise logo depois da vinheta. Roda aí. Bem, então vamos começar aqui a nossa análise. Vou projetar aqui minha tela. Então, a escalação do Grêmio veio da seguinte maneira. Então, veio da seguinte forma, com uma linha de 4, veio jogando aqui no 4-3-3, mais defensivo, eu diria, né? Com dois volantes marcadores aqui, um que sai mais para o jogo, que é o Vila Sante. O Thiago Santos é um jogador mais de marcação, apesar de já ter melhorado um pouco as suas características de passe. O Grêmio forçou bastante o jogo pelos lados, com o Rafinha e o Wanderson, jogadores que sobem muito para o campo de ataque. E a defesa era formada por Rodrigues e Juan, né? Exatamente. Aqui era uma dúvida que até foi citado durante a transmissão. O Douglas Costa revezava bastante aqui com o Alisson, exatamente, né? O Alisson caía muito pelos lados, tanto esquerdo como direito, e fazia muito esse deslocamento. Porque a função central dele não era. A função principal dele não é jogar por dentro, ele joga mais pelos lados, né? É um jogador que não faz muito bem essa função central. Mas o Douglas Costa rendeu muito bem pelo lado direito. Ele não se escondeu, ele sempre buscou o jogo quando foi preciso, né? E exatamente o Sport fez uma boa marcação. Também não pode tirar mérito do Sport por esse detalhe. E do lado esquerdo é que foi o problema. O Ferreira não teve uma grande atuação, né? Não aproveitou bem os espaços do time do Grêmio. E aqui o Borja, como centroavante, ele também não conseguiu finalizar bem como gostaria. Não foi tão efetivo como costuma ser nos jogos aí do Tricolor Gaúcho. Já o Sport veio aí com 4-3-3, nesse esquema de mais recomposição, né? Exatamente. Você pode perceber aí que os pontas, tanto o Gustavo, o Thiago Lopes, que teve que sair praticamente, né, no começo da partida, né? E você pode, e depois teve que deslocar aqui o Gustavo Oliveira para essa posição. Fazia muito essa recomposição, o Everaldo também fazia muito essa recomposição, e aqui a sustentação era feita pelo Marcão. Tinha essa linha de 4 aqui, exatamente. Hernanes e o Marcão faziam bem essa proteção. Exatamente. E o time do esporte era um time que marcava com muitos jogadores no campo de defesa. Exatamente para não dar espaços para o time do Grêmio, que usava muito os lados do campo. O Grêmio era um time que atacava bastante usando os lados do campo. Já começando a citar as imagens, um exemplo de imagem citada era essa aqui. Você pode ver aqui o Ferreira deslocando aqui para a passagem do Rafinha, para atacar o espaço. Olha só, o passe aqui me parece do Alisson. O Alisson estava caindo pelos lados, como eu estava falando, né? Exatamente. Ele é um jogador que se movimenta muito, caindo pelos lados, que é como ele rende mais. E o Rafinha tá chegando para atacar o espaço em profundidade. Aqui só uma correção, aqui não é o Ferreira, tá? Aqui é o Alisson por dentro e aqui o Ferreira por aqui. Né? Aqui é o Alisson, aqui é o Ferreira. Então, o Grêmio chegava com vários jogadores para o campo de ataque,
exatamente para ter mais amplitude e também para ter mais jogadores aí no setor do campo de ataque, né, no terço final do campo, exatamente para encurralar o time do esporte. E com essa chegada ofensiva, você vê o Douglas Costa chamando o jogo, sempre procurando dar aquele último passe que a gente chama, para desconstruir a marcação. O Wanderson se apresentando muito bem. E detalhe também, o Rafinha aparecendo por dentro. Ele é um jogador que tem essa função tática. Ele é um jogador que tem essa boa movimentação, né? Tudo bem que já não tem aquela idade e tudo mais, daquele vigor e tudo mais, mas é um jogador que tem uma qualidade técnica impressionante. E ele fez muito bem essa movimentação. Eu não concordei com a saída do Rafinha no intervalo, né? Mas é uma coisa que eu já ia falar, mas o Filipão optou por tirá-lo no intervalo e colocar o Guilherme Guedes, que por sinal, inclusive falhou no gol. E aqui o Grêmio usando bastante o campo de ataque, uma linha de 5 aí no campo de ataque, exatamente para encurralar o time do esporte que tinha dificuldades para marcar nesses minutos iniciais. Eu me arrisco a dizer que foi até o melhor momento do Grêmio no primeiro tempo, né? E o Grêmio poderia aproveitar muito bem o lado direito do esporte, porque é um lado direito que não tinha um jogador de muita marcação. Esse jogador bem aqui, ó, o Everton. O Everton é um jogador que não tem muito essa função de marcação, ele sobe bastante para o campo de ataque. Olha só, aqui é um exemplo. Ó. Ele vai dar combate nesse jogador aqui do Grêmio e cede um espaço nas costas aqui. E a cobertura de marcação não é feita. O Everton sobe, deixa esse espaço e esse jogador aqui não faz essa cobertura de marcação. Então esse jogador aqui poderia atacar esse espaço. Então seria uma boa jogada para o Grêmio. Então, de fato, o lado direito poderia ser uma boa alternativa, só que o Grêmio não estava conseguindo aproveitar. Por quê? Porque o Ferreira não estava num grande dia. O Ferreira não estava conseguindo ser efetivo, como ele costuma ser. A tomada de decisão dele não estava sendo a melhor. Ele não estava conseguindo ser eficiente. E aqui o lance do gol do esporte, que foi no segundo tempo. Exatamente, no lance do gol do esporte. Exatamente a cobrança de falta do Hernanes. Não culpo o goleiro Chapecó, certo? Foi uma cobrança bem forte do Hernandes, tinha muita gente na frente dele, então tem esse detalhe, era difícil, mas o Guilherme Guedes aqui vacilou exatamente porque tinha que ter alguém para brigar pelo rebote, né? Uma falta dessa perigosa, tem que ter alguém para brigar pelo rebote, uma coisa que você tem que estar preparado. Então, realmente, eu acho que é importante você brigar sempre pela segunda bola. O futebol é um esporte que sempre você tem que estar atento para esse tipo de jogada. E o Guilherme Guedes deixou o Gustavo aí entrar livre nas costas aí para fazer o gol sozinho aí do esporte. Aqui um detalhe interessante também que o Grêmio não aproveitava o balanço defensivo do esporte. O esporte, quando um ponta fazia a recomposição, o outro ponta atacava ou ficava pronto para fazer a transição ofensiva. No caso aqui, o Gustavo Oliveira fazia a recomposição e o Everaldo ficava pronto aqui para fazer a transição ofensiva. Você vê que ele nem marca o espaço aqui. O Grêmio está fazendo o quê, então? Poderia aproveitar muito bem esse espaço aqui, fazendo uma inversão de bola para o outro lado. Poderia fazer muito bem isso para aproveitar o espaço. Um jogador poderia se aproveitar muito bem aqui desse espaço. Né? No caso, o Wanderson poderia fazer a ultrapassagem para atacar esse espaço. Né? Seria uma boa alternativa aí para o time do Grêmio que não estava nada bem ofensivamente na partida. E o esporte, claro, teve seus méritos. O Gustavo, né, o Florentino, o técnico do esporte, o paraguaio, percebeu muito bem isso e montou uma linha de 5 exatamente para sustentar essa marcação. E impediu o avanço pelos lados. Diminuir os espaços pelos lados e fazer dobras de marcação. Você pode perceber que um 5-4-1 exatamente, né? Uma linha de 5, uma linha de 4 e um jogador aqui que é o Mikael. Exatamente. O Sport no 5-4-1 para fazer uma marcação bem sólida para limitar o time do Grêmio. Exatamente, é um estilo de jogo arriscado, porque chama bastante um time qualificado como o Grêmio, mas que deu certo. E aqui um detalhe não interessante para o torcedor do Grêmio, claro, mas olha só. O segundo gol do Sport saiu a partir de uma roubada de bola lá do campo de ataque do Grêmio. O Marcão Silva roubou a bola. E a partir daí, o passe foi feito pelo Everaldo para o Mikael. E aí você percebe que tem dois jogadores aqui, o Thiago Santos e o Wanderson, que não fazem a cobertura desse jogador bem aqui. Né? O Mikael penetra nas costas aqui desse jogador.
e nenhum desses dois aqui faz a cobertura de marcação. Dessa forma, esse jogador fica com o espaço todo livre, com tempo e espaço para ajeitar a bola e fazer a finalização de perna direita, que nem a perna boa do Mikael. Então, de certa forma, o Mikael teve toda a condição aí de fazer o segundo gol do Sport. Então, de fato, realmente foi um gol aí que o Grêmio teve bastante desatenção. E o Douglas Costa fez esse bonito gol aí. Se não deu na questão da tática, deu certo na individualidade. O Douglas Costa mostrou todo o seu talento aí na sua questão de individualidade, de qualidade, para fazer um bonito gol para o time do Grêmio. Mas ficou nisso, o Sport acabou vencendo pelo placar de 2-1. O Grêmio tem aí mais uma derrota em casa no Campeonato Brasileiro. Então, pessoal, essa foi a análise de Grêmio e Sport. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, reforço para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Estamos aí na campanha rumo aos 4.000 inscritos aqui no Tática Didática. Beleza, pessoal? E também reforço para você ser um tatiquista, um dos nossos membros aqui do Tática Didática. Bem, então ficamos por aqui. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.